gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vim indicar livros de fantasia, só que, gente, nada de saga dessa vez. Hoje eu vou indicar pra vocês livros de fantasia que são volume único. Livros de fantasia que são, volume único, que são de apenas um livro, são a melhor escolha para quem quer, começar a ler mais livros, quer voltar a ler, criar esse hábito aí de leitura, mas acaba não tendo muito tempo. Então, se você gosta do gênero de fantasia, não tá com muito tempo livre, ou até mesmo tá em ressaca literária e nem sonha em pegar uma saga, gente, de livro, eu sei que é complicado, às vezes você entra num esquema de pirâmide, entendeu? Você pega um livro ali pra ler, e aí quando você vê, você descobre que o autor tem mais 15 livros no mesmo universo. Não é mesmo, Rick Riordan? Explica isso aí pra gente, que você tem quase 20 livros no mesmo universo. Pois é, gente, eu entendo, e é por isso que eu vou fazer esse vídeo recomendando aqui pra vocês 4 obras que são de fantasia, inclusive tem até livro nacional aqui, mas que são volume único, gente, uma história com começo, meio e fim, arcos bem fechadinhos em um livro só. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar as notificações, comenta aqui embaixo qual foi o último livro de fantasia que você leu. Pode ser uma saga, não tem problema. E não esquece de me seguir nas redes sociais, então bora lá. O primeiro livro dessa lista é um livro que eu li recentemente, eu acho que foi uma das minhas, foi a penúltima leitura que eu fiz, na verdade, é bem recente, e eu adorei, gente, de verdade, esse livro é perfeito. Eu ganhei ele de aniversário no mês de setembro, tava dando uma enrolada pra começar, mas assim, além dele ter vindo com vários brindes, porque ele ainda está em pré-venda, inclusive no lançamento desse vídeo, tá? Você pode ir lá na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você pode ir lá e comprar o livro e os brindes. Mas eu estou falando do livro Ela-te-Sou, O Segredo Ancestral. Ellie, que é a protagonista, me perdoe se eu estiver pronunciando seu nome errado, tá? Mas eu vou chamar ela de Ellie enquanto eu conto a história pra vocês. E eu quero começar dizendo que, sério, olha essa capa. Gente, sério, ele é muito lindo, ele é perfeito. Ele vem também com ilustrações, o que eu acho a coisa mais linda do mundo. E talvez você já tenha percebido, pela capa, pelas ilustrações e tudo mais, mas Ela-te-Sou é um livro indígena. A autora, ela faz parte do povo Lipan Apache, que é um povo indígena lá do Texas, nos Estados Unidos. E a nossa protagonista, a Ellie, também faz parte desse povo. E a nossa história começa quando um primo muito querido da Ellie é encontrado morto numa pequena cidadezinha lá no Texas. E aí, pra tentar resolver esse mistério, e também pra ajudar a família, na verdade, no começo, a Ellie e o pai dela e a mãe vão acabar viajando até essa cidade, mas lá eles vão descobrir que tem alguma coisa muito sinistra e estranha acontecendo com o pessoal daquele lugarzinho, que é uma cidadezinha muito pequena, muito misteriosa, assim, que esconde uns segredos e tudo mais, e eles vão também descobrir que talvez a morte do primo dela não tenha sido um acidente como todo mundo pensava. Então ele é um livro de fantasia, bem assim, vibe de mistério também, e também tem um toquezinho ali, gente, um pouquinho de charme, de horror, porque eu preciso dizer pra vocês, apesar do mundo da nossa protagonista, da Ellie, ser muito parecido com o nosso, ele é repleto de criaturas terríveis, de monstros e de várias antigas lendas do povo dela, mas também de outras culturas, o que foi algo que eu achei sensacional. Quando eu comecei a ler assim o livro, ela já começa a citar essas coisas de criaturas e tudo mais, fantasmas, que, gente, sério, eu não vou dar spoiler pra vocês, óbvio, mas tem um fantasma assim que ele não é ruim, ele inclusive sofre muito por causa desse personagem, mas vou deixar pra você ter essa experiência. Mas ela já começa explicando, como que essas lendas e essas criaturas, eles existem, coexistem, na verdade, junto com os seres humanos no mundo que ela vive. Então, apesar de ser um mundo muito parecido com o nosso, ele se assemelha bastante a uma leitura, assim, vibe Percy Jackson, que apesar de se passar no nosso mundo real, ele também tem várias criaturas, tem um grande segredo, um monte de coisa acontecendo ali. Foi algo que me fez, assim, devorar o livro, porque eu amo esse tipo de leitura, ao mesmo tempo que a gente se identifica com, ser o nosso mundo ali, lugares e situações, por exemplo, celular, bicicleta, que são coisas que a gente já conhece, ainda tem esse toquezinho de coisas diferentes. E principalmente nesse livro tem muita coisa legal. As histórias que, a mãe da Ellie conta pra ela, assim, às vezes pra entender uma situação, a própria Ellie falando sobre como que tal criatura existiu, como que tal criatura foi derrotada, é muito legal, gente. É um livro, assim, de 200 e pouquinhas páginas, mas ele é
repleto de cultura e de uma fantasia e um mundo mitológico muito incrível. Ele entrega tudo não só em estética e beleza, mas também no conteúdo. É uma história que não é comparável com nada que eu li antes, sabe? Apesar de ter umas semelhanças, por exemplo, com alguns livros infanto-juvenis, como Harry Potter e Percy Jackson, a narrativa é muito diferente, a protagonista é muito legal, eu adorei a Ellie, e também o mundo, né, o universo fantástico que a autora cria é totalmente assim, apesar de ele ter, na verdade, criaturas que a gente já conhece, por exemplo, vampiros, vou deixar no ar aqui pra vocês, também tem várias outras que a gente não tá tão acostumado, porque é muito, né, das lendas e da cultura desse povo, o que eu adorei. Foi muito bom conhecer, né, um pouquinho mais sobre o povo Lipan Apache, que é um povo indígena, então o livro traz uma representatividade muito bonita, além de ser bem curtinho, ter várias ilustrações e ter uma história que, assim, ela te instiga a continuar. Você quer saber o que vai acontecer no final, você quer saber se tudo foi realmente um acidente, se não foi, o que essa cidade tem de estranha, o que essas pessoas ficam, né, estão agindo super estranho, tem uma aura muito sinistra acontecendo ali, então a todo momento eu passava, terminava um capítulo e eu já queria ler mais, sabe? Eu devorei o livro porque eu queria saber o que ia acontecer. Então, com certeza, a minha primeira indicação pra vocês de fantasia de volume único tinha que ser Elatsou, O Segredo Ancestral. A vibe de fantasia mais sombria, um pouquinho de lado, vamos pra um livro bem colorido, bem animado? Ou talvez, será que não é mesmo? Tô falando de O Castelo Animado, e eu preciso dizer que apesar da capa ser super colorida, assim, né, bem atrativa, essa história tem alguns momentos ali que são bem intensos. Ele é uma fantasia que eu costumo dizer que, né, a gente quer aquela fantasia raiz. Inclusive, o Castelo Animado, ele é considerado um livro clássico da literatura. Então é a escolha perfeita aí se você quer um volume único. Já aproveita e já coloca na lista de livros clássicos lidos no ano. E sério, eu amo esse livro. Eu acho que eu já cansei de citar, tem um vídeo especial só desse livro aqui, porque realmente ele é maravilhoso, ele é magnífico, ele é incrível do começo ao fim, e eu acho que se eu poderia dizer que talvez não tenha nenhum defeito, eu sei, eu poderia dizer, eu sou um pouquinho suspeita pra falar, porque eu já sou apaixonada pela história desde que eu assisti o filme, e logo que eu descobri que a galera tinha lançado esse box, né, que no caso esse livro aqui faz parte de um box com outros 2 livros, eu fui correndo comprar, e olha, é um dos boxes mais lindos que eu tenho na minha estante. E assim como o livro anterior, esse aqui ele entrega tudo, não só em beleza, mas também na história. Ele começa com a nossa narrativa, começa com a jovem Sophie, que é amaldiçoada por engano pela bruxa das terras desoladas, e ela acaba transformando a Sophie numa senhora de 90 anos. Com medo de não ser reconhecida pela família, a Sophie vai fugir de casa e vai acabar encontrando abrigo no castelo animado do Mago Hall, que é conhecido por devorar o coração de jovens moças. Mas é claro que a Sophie não vai precisar se preocupar com isso, né? Afinal, ela já é uma senhora de idade, não idosa. Ou será que ela vai precisar se preocupar? Talvez. Depende. Quais será que são os poderes do Mago Hall? Você vai ter que ler o livro e descobrir, gente. E eu preciso dizer que você provavelmente vai se apaixonar por ele. Assim como eu. Assim como todos os personagens. Porque o Hall é um dos melhores, assim, personagens masculinos de livros de fantasia. Ele é maravilhoso. Eu simplesmente amo as interações dele com a Sophie, as picuinhas, as provocações, como eles ficam brigando o tempo todo. É assim, gente, olha, é de aquecer o nosso coração, é de fazer você rir, você chorar e você se emocionar com essa leitura. E como eu falei antes, o Castelo Animado, ele faz parte sim de um box com outros 2 livros, então no caso é uma trilogia. Porém eu coloquei esse livro aqui, né, nesse vídeo porque o Castelo Animado em si ele é um volume único, tá? Explicando rapidinho aqui pra vocês. O box ele é composto por 3 histórias e apesar de elas se passarem no mesmo universo, elas têm apenas algumas referências. Os protagonistas de cada livro são totalmente diferentes. Então apesar de ter algumas coisas sobre o que aconteceu depois de O Castelo Animado, ele é o primeiro livro, né, no caso que você lê na ordem, não é assim nada muito, meu Deus, sabe? A Sophie, por exemplo, ela não é protagonista dos outros livros, então você pode pegar e apenas ler O Castelo Animado, não tem problema nenhum, porque ele é uma história totalmente completinha, sabe? O arco do livro, ele é fechado nesse livro aqui, então você ler os outros 2 é opcional. A Maldição do Mar pode ser considerada uma fantasia barra livro de horror, por assim dizer. Eu considero ele, e né, no caso o gênero dele tá descrito como fantasia, porque tem seres místicos e tudo mais. Mas é muito legal como a gente tem essa parte do horror durante esse livro. Foi algo que me atraiu muito durante a leitura, porque eu confesso pra vocês que a protagonista não é lá das melhores, mas 2 pontos muito positivos. A história é muito legal da cidade, do que acontece, eu já chego lá.
E o plot twist final. Quando eu cheguei na grande reviravolta, eu tive que fechar o livro e ficar assim... Como eu não percebi isso antes? Aqui, lendo esse livro, lendo A Maldição do Mar, é que eu questionei o quão boa leitora eu sou. Porque assim, gente, eu sou formada em Agatha Christie, entendeu? Eu sei adivinhar os mistérios dos livros da Agatha, que é a rainha do crime. Mas esse aqui eu não adivinhei. Chegou no final, no grande plot twist, eu fiquei... Eu não tô acreditando nisso. Como que eu não percebi? Como que eu... Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Então, o plot twist é com certeza um dos melhores que eu já li no gênero de fantasia e vale a pena você ler esse livro só por isso. E se só essa parte da reviravolta ainda não te convenceu a ler esse livro, deixa eu concluir aqui meu pensamento falando sobre a história, que eu tenho certeza que você vai se interessar. Se você, como eu, é um bom amante de fantasias, esse livro é ideal pra você, ainda mais se você gosta dessa parte um pouquinho mais dark. E a nossa história começa, né, na verdade no passado. Há 200 anos, numa pequena cidade no Oregon, 3 irmãs foram afogadas, acusadas de bruxaria. Agora, nos dias atuais, elas retornam todo dia 1º de junho até o solstício de verão para se vingar. E durante todo esse período, elas afogam garotos da cidade, né, homens. Elas vão lá, seduzem eles, né, afinal, uma coisa meio de sereia e tudo mais, e afogam eles e os corpos são encontrados na praia. Aí, nós temos, finalmente, a nossa protagonista dos dias atuais. Só que a história vai ficando muito interessante, principalmente quando chega um personagem novo, que é o Bo. Na verdade, o nome dele é literalmente isso, eu também acho estranho, mas é B-O. Bo, é isso, entendeu? Esse é o nome do nosso protagonista / personagem masculino ali da história. E aí a Penny vai acabar se interessando por ele, afinal ele é um turista, mas é muito misterioso, ele tem alguma ligação com essa cidade que ela não entende, e ela vai querer ir a fundo pra descobrir o porquê dele estar naquele local e por que ele não teme essa tão, né, terrível maldição que afoga os garotos no mar. Da metade do livro em diante, a gente começa a acompanhar alguns capítulos que se passam no passado, né, no caso, narrados pelas irmãs que foram, né, afogadas ali, foram assassinadas. Nesse período nesses capítulos são muito interessantes, é um dos meus favoritos do livro, sabe, é muito legal de acompanhar. A gente vê como que essa cidadezinha ela surgiu, né, ela é uma cidadezinha marítima e tudo mais, como que ela cresceu, o que essas irmãs de fato eram, o que elas faziam. Então foi muito legal que, apesar da gente acompanhar a protagonista nos dias atuais e ter todo esse mistério, da metade do livro pra frente a gente vê o que realmente aconteceu pela visão, né, dessas pessoas, dessas mulheres que foram assassinadas ali. Então é algo que me atraiu muito no livro, inclusive da metade em diante eu terminei ele assim, gente, num piscar de olhos, porque eu adorava os capítulos delas. Eu queria assim ler logo os capítulos da Penny pra chegar no grande mistério, né, do passado. Então realmente foi uma leitura muito legal. E antes de irmos para o último livro dessa lista, vocês já sabem, né, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante esse vídeo com os amigos, aí pros amigos que você sabe que gostam de livros de fantasia, que estão precisando de umas dicas, que estão na ressaca literária, porque olha, esses livros aqui são a escolha perfeita se você tá na ressaca e você não sabe o que ler, ou tá só com livros assim de sagas e não quer começar, né, uma coleção nova. Essas fantasias são maravilhosas e volume único, gente, que é algo que a gente adora. Eu pelo menos tô adorando ler assim, né, livros que são volume únicos, porque realmente coleção e sagas é algo que a gente acaba ficando preso, né? São 5 livros ali e aí você fica lendo e meu Deus, e não acaba nunca mais. E apesar de você amar e se apaixonar pelo universo, em algum momento vai ficando um pouquinho cansativo. Então é sempre bom pra dar aquela quebrada, um livro assim, né, volume único, pra gente ficar mais tranquilinho. Então não esquece, né, de deixar o like, compartilhar, comenta aqui embaixo qual foi o último livro que você leu. E gente, o último livrinho dessa lista é uma fantasia nacional, que também foi uma das minhas últimas leituras e eu me apaixonei por essa história. Eu preciso dizer, eu me surpreendi muito com esse livro, apesar de ele ter as avaliações muito boas na Amazon. Eu comecei ele com um pezinho atrás porque eu não tava curtindo muito a narrativa, mas quando eu engrenei, gente, quando eu fui, assim, eu peguei o ritmo da leitura, meu Deus, simplesmente maravilhoso. Eu estou falando do livro A Falsificadora de Mapas, que é uma fantasia que envolve piratas e criaturas marinhas, o que, gente, eu amo. Como boa fã de Piratas do Caribe, esse livro foi um prato cheio pra mim. Diferente de A Maldição do Mar, A Falsificadora de Mapas, ele realmente é muito mais fantasioso. A gente vê várias criaturas assim do mar, né, vê sereias, vê monstros marinhos, vê um monte de coisa, vê também algumas criaturas, né, fantasiosas, seres místicos na terra, e eu adorei,
gente, foi uma leitura muito boa, principalmente pelo casal principal. Eu adoro uma fantasia com romance no meio, eu acho que isso dá um charmezinho a mais pra história, é muito legal ver todo mundo ali no meio da batalha, né, todo mundo morrendo, e aí do nada o casal principal começa a conversar e fazer umas declarações de amor. Gente, não tem coisa melhor do que isso, não é mesmo? E em A Falsificadora de Mapas tem muito disso, porque o casal ali principal, né, na verdade o livro ele é narrado intercalando, tanto pela visão, né, na verdade ele é narrado em terceira pessoa, mas a gente vê muito da visão da protagonista e também do protagonista masculino, o que traz ali uma dinâmica muito divertida pra narrativa. A gente vê um lado, né, e vê o outro também, e também vê eles se apaixonando em meio a um monte de confusão e de uma sede de vingança que tá acontecendo ali. Priya é uma jovem pirata que foi criada no mar, mas infelizmente está há 3 anos perdida em uma terrível ilha, gente, assim, esquecida dos mapas. Pra escapar desse lugar, ela falsifica mapas e os vende por uma mixaria. Ela tá juntando dinheiro pra comprar um navio e ir atrás da sua vingança contra o terrível capitão Leonardo North, que desgraçou a vida da coitadinha, gente. Só que no meio disso tudo, uma grande oportunidade, na verdade uma oportunidade de ouro, vai acabar surgindo na vida da Priya. Mas, né, quando as coisas estão muito boas, assim, a gente suspeita. E a Priya vai ficar suspeitando muito dessa situação, principalmente porque essa oportunidade veio com trajes, assim, de elite, muito bonita e, assim, com um ar galanteador. Eu tô falando do nosso protagonista masculino, o Jin. O meu ponto principal que eu amei nesse livro foram os personagens. Não tem, gente, os personagens são maravilhosos. Não só a Priya e o Jin, que são, assim, perfeitos, eu adorei os dois, eu amei as interações deles, mas também os personagens secundários, até mesmo o vilão. Eu confesso pra vocês que eu senti muita raiva do Capitão Leonardo ali, né, durante a história e tudo mais, descobrindo o que de fato aconteceu, mas até mesmo ele, eu fiquei, caramba, é muito bem escrito esse personagem, porque tem alguns momentos que você sente uma, sabe, você sente empatia por ele, porque aí começa a falar umas coisas do que de fato aconteceu, conta toda a história ali, né, do passado de ambos ali, né, tanto da Priya quanto do Jin, até do próprio capitão. Então é muito legal porque a autora ela faz você criar uma empatia por todos os personagens, ao mesmo tempo que chega em certos capítulos que você quer amaldiçoar todos eles porque eles estão fazendo coisas muito burras ou coisas muito ruins. Então eu adoro esse tipo de escrita, na minha opinião. Eu acho que livro de fantasia tem que ser assim. Eu acho que não pode ter um personagem que é 100% bom ou 100% ruim, porque isso tira todo o charme. Eu acho que humanizar os personagens, por mais místico assim e fantasioso que seja, é algo muito importante, e foi o que eu mais gostei durante a leitura de A Falsificadora de Mapas. O super positivo desse livro é o plot twist final. Apesar de, assim, preciso confessar pra autora, né, pra Natália, que escreveu o livro, eu já tinha adivinhado a sua reviravolta na metade do livro ali. Começou a ter muitas suspeitas, muitas pistas, assim, e eu fiquei, meu Deus, será? Pois é claro que eu tava com aquele pezinho atrás de querer acreditar nisso, mas quando finalmente aconteceu o plot final, eu curti muito. Eu adorei a maneira como ele foi escrita, como, né, foi explicado pra gente que é leitor. Eu achei que ficou tudo muito bem detalhado em poucas páginas. Inclusive, isso é um ponto muito positivo desse livro, é que acontece muita coisa em 200 e pouquinhas páginas. Eu acho que o livro tem 250 páginas, então ele é um livro curtinho, mas acontece muita coisa, sabe? Desde a Priya tá lá perdida naquela ilha, até a viagem deles, a chegarem em outros portos, a fazerem, né, ter várias aventuras ali até o grande final, é muita coisa. Então é uma passagem de tempo bem longa, mas que foi super bem, assim, escrito, muito bem narrado, então você consegue se localizar super bem. Eu gosto de livros assim, quando acontecem muitas coisas, porque eu acho que traz uma dinâmica melhor, eu acho que não fica tão parado e tão maçante, sabe? Então eu curti muito a leitura desse livro, eu tinha que colocar ele na lista porque realmente é uma fantasia maravilhosa e é um livro de volume único, além de, é claro, ser um livro nacional. Então aqui temos 3 pontos muito importantes. Os personagens são, assim, de se apaixonar. Eu adorava as interações da Priya, eu achei ela maravilhosa, ela é uma protagonista muito divertida de você acompanhar. Assim, eu dava muita risada, eu ria junto com o casal principal, assim, eu ficava, meu Deus, gente, vocês se gostam, acordem pra vida. Porque preciso dizer que a gente tem um enemies to lovers ali no começo, então você pode esperar um romance com muitas brigas e discussões. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tudo aquilo que vocês já sabem, né? Deixa o like, se inscreve aqui e tudo mais. E eu espero que vocês tenham curtido também as recomendações.
recomendações. Espero que pelo menos algum, né, um desses livros tenha te atraído. E se você estiver passando por uma ressaca ou só quiser, né, tá dando uma pausa de coleções e sagas, eu espero que eles tenham te atraído aí, que você tenha curtido as histórias e que você vá atrás e vá ler eles. Eu vou deixar aqui na descrição, tá, o link pra você comprar todos eles, principalmente porque o Castelo Animado é um box, e tem vários brindes, então tá na pré-venda, você pode ganhar vários brindes, eles são muito lindos, gente. Tem bottom, tem card, então vão lá dar uma olhadinha. E também vou deixar o link da Falsificadores de Mapas, que é um e-book, e se você tiver o Kindle Online, tem você ler gratuitamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu já falei tudo que tinha pra falar, né? Deixa o like e tudo mais, comenta aqui qual foi a sua última leitura. E até o próximo vídeo. Tchau!